Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre as ações da Shoes 4, atendendo ao pedido do nosso amigo inscrito Sérgio. Muito obrigado pela sugestão do vídeo, por estar sempre aqui acompanhando os conteúdos do canal. E desde já, mil desculpas pela demora, né? Tem sido muito corrida a minha rotina ultimamente. Eu não tenho conseguido conciliar da maneira que eu gostaria, né? Toda a minha rotina aqui com o canal também, mas sempre procurarei atender a cada pedido dos inscritos, tá? A Shoes, que é conhecida por ser a maior fabricante de compressores de ar da América Latina, a empresa nasceu em 1963 fabricando tornos de bancada. E para se expandir, começou a fabricar os compressores. A partir daí não parou mais, se expandiu também para o mercado externo. E hoje ela fabrica uma gama, né, de equipamentos, ferramentas e máquinas de todos os tipos, né? Furadeira, lixadeira, né, cilindros de gás, mais uma pancada de ferramentas e equipamentos, tá? Vamos falar nesse vídeo aqui dos números do segundo tri, mas também iremos trazer aqui indicadores importantes para vermos se a empresa tem bons fundamentos ou não, né? Como que está os indicadores principais da companhia, como que está o nível de alavancagem da companhia. A Shoes, que é uma empresa que gera uma receita considerável, né? Distribui dividendos, não é um dividendo aí, né, extraordinário, né? Um dividendo de encher os olhos, mas anualmente a companhia distribui e possui um yield atual entre 7% e 8%, tá? Mas antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora pro vídeo, doido. Antes de entrarmos no detalhe dos números do segundo tri, vamos olhar alguns indicadores que eu julgo importantes sempre estarmos analisando toda vez que pretendemos investir numa determinada empresa, tá? E eu estou aqui dentro da plataforma do Invest.com, né? O Investing Pro, que é uma plataforma premium do Invest.com, que é o parceiro aqui do canal, tá? E vamos ver aqui, por exemplo, a dívida líquida da Shoes, né, que é um indicador muito importante que mostra o quanto que a empresa é saudável. E vemos aqui que ela tem uma dívida líquida negativa, um nível de alavancagem muito saudável, né? Esse indicador da Shoes está acima, né, de todos os seus pares, né? Vocês podem ver aí que todas as demais empresas aí como Kepler Weber, a Randon, a Home, a Tupi, são empresas que estão mais alavancadas do que a Shoes. Ou melhor, a Shoes não está alavancada, já que ela tem uma dívida líquida negativa, e isso aqui é muito positivo para uma empresa, tá? Isso aqui mostra que a empresa tem uma saúde financeira muito boa, tá? Outro indicador importantíssimo é o preço sobre o lucro. E apesar, né, de ela estar um pouco acima dos seus pares, ela tem um PL baixo, que está aí na casa de 6,5 vezes, mas a média do setor, como vocês podem ver aí, é de 7,4 vezes, tá? Então ela está ali na média do seu setor, né? No meio ali. Ou seja, é uma ação que o mercado aposta, né, na sua lucratividade futura, né? Porque o PL ele pode indicar duas coisas: que a ação já está supervalorizada ou que o mercado ainda está apostando muito na lucratividade futura dessa empresa, tá? Então é preciso, né, olhar o PL atrelado a outros indicadores, como por exemplo os indicadores de lucratividade. Se vemos que a empresa está crescendo a sua lucratividade de maneira consistente, esse PL ele estará mostrando que o mercado está pagando pela lucratividade futura da companhia, ou seja, o mercado acredita que essa lucratividade ela continuará crescendo. Agora, quando você vê um PL alto e você vê que a empresa ela não está crescendo o seu lucro, ela gera um lucro alto ali, mas esse lucro não continua crescendo, esse PL, se estiver alto, ele estará indicando que a ação já pode estar supervalorizada, tá? As ações da Shoes, elas estão atualmente ali na faixa de R$ 4,80, R$ 5. Não é uma ação que vai explodir, tá? Não é uma ação que vai triplicar, quadruplicar de valor.
é uma ação que já atingiu ali as suas máximas próximo dos R$8. Outro indicador importante aqui é a liquidez corrente da Schultz. A gente vê que a empresa está muito bem capitalizada, né? Então uma liquidez de 3 vezes e está acima dos seus pares também. Então isso aqui mostra que a empresa tem bons fundamentos e uma saúde financeira muito boa. Outro indicador importante é a lucratividade, né? Quando excluído aí itens extraordinários, a Schultz mostra uma lucratividade também acima dos seus pares, de 269,9 milhões de reais. Então isso aqui mostra que a companhia consegue rentabilizar a sua receita. Mais para frente veremos aí indicadores de rentabilidade e vocês verão que a empresa realmente consegue rentabilizar a sua receita muito bem. Agora vamos ver aqui o retorno que Shu4 entregou para quem investiu nela nos últimos 5 anos, tá? Ela entregou um retorno de 102,4%, também acima dos seus pares do setor. Enquanto a média, né, para o período dos últimos 5 anos foi de 21%, a Schultz dobrou o patrimônio de quem quis investir lá há 5 anos atrás. E quem investiu em Schultz há 10 anos atrás, multiplicou o seu patrimônio por quase 10 vezes, né, também acima dos seus pares. Enquanto a média do setor ficou em 351,9%, a Schultz multiplicou por 9,6 vezes o patrimônio de quem investiu há 10 anos atrás, tá? Então é uma empresa que entregou resultado, né, e valor para os seus acionistas nos últimos 10 anos pelo menos. E falando de indicadores, vemos aqui que a ação da Schultz está praticamente ali sendo negociada no seu preço, né, um pouquinho acima, com um PVP de 1,15, né? E falando de indicadores de eficiência e rentabilidade, nós vemos aqui também que ela é muito eficiente, né? Entrega margens muito positivas, né? Margem bruta, margem líquida, uma margem líquida de 13%. E um ROI, quando falamos de indicadores de rentabilidade, como eu citei lá a questão da lucratividade, da capacidade da empresa transformar a sua receita em lucro, né? A gente vê aqui um ROI de 17%. Então, quando a gente vê um ROI acima de 10% e uma margem líquida idem, isso mostra que a empresa é muito saudável operacional e financeiramente, tá? Agora, voltando aqui para os números do segundo tri, vamos ver como que a empresa se comportou neste último trimestre, tá? E quando olhamos para o desempenho operacional, nós vemos aqui que a companhia, né, a receita dela, ela vem mais do mercado interno do que do mercado externo, tá? Porém, ela cresceu, né, nessas duas linhas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Ela cresceu aí nos dois somados, 6% no trimestre e 7% no semestre, superando, né, no semestre 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, uma geração de receita muito boa, né? A companhia tem capacidade aí de gerar quase 3 bi de receita anualmente. Falando de receita líquida, a companhia gerou uma receita líquida superior a 500 milhões de reais, um crescimento anual de 6% e 7% na comparação semestral, tá? A companhia teve um aumento também de custos, né, de 9% no ano e 8% na comparação semestral, representando um montante de custos com vendas de 402 milhões de reais, né? O equivalente aí a 75% da receita líquida gerada no trimestre da companhia. Mas a companhia justifica que esse aumento nos custos, né, foi por conta aí da incorporação de uma terceira unidade fabril da companhia, o que resultou em redução da margem bruta da companhia. E também teve a redução do volume de produção, atrelado também às variações do mix de vendas. Falando de lucratividade, a companhia reportou um lucro bruto trimestral de 136 milhões de reais, uma leve queda anual de 2% e aumento de 6% no semestre, tá? Na comparação do primeiro semestre de 2025 com o primeiro semestre de 2024. O lucro operacional da companhia também foi positivo, porém com uma queda anual de 12%, ficando em 73 milhões de reais, né? E uma queda semestral aí na comparação semestral de 5%, ficando aí em 140 milhões de reais o lucro operacional da companhia. E a companhia reportou um lucro líquido nesse segundo trimestre de 74 milhões de reais, um crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano anterior
e também de 14% na comparação do semestre anterior, né? Ficando aí com o lucro líquido no semestre de 146 milhões de reais. Então a empresa trouxe mais uma vez lucratividade trimestral. Falando de EBITDA, a companhia trouxe um EBITDA positivo de 90 milhões de reais, porém com uma queda de 10% na comparação anual e 4% no semestre, ficando com margem de 17%, uma leve queda aí de 3 pontos no ano e 2 pontos no semestre. O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizaram 118 milhões de reais de geração no semestre, com redução de 40% ante o primeiro semestre de 24, tá? Em função dos resultados do período. O fluxo de caixa das atividades de investimentos apresentou um consumo de 65 milhões no semestre, com aumento de 118%, essa linha aqui foi ruim, tá? Em relação ao primeiro semestre de 24, devido à aquisição de ativos intangíveis e imobilizados no período. Porém, foi ruim, mas porém justificável, né? Já o fluxo de caixa de atividades de financiamento obteve geração de 48,1 milhões de reais ante 42,7 de consumo no primeiro semestre de 24 devido à captação de empréstimos e financiamentos. Desta forma, o aumento de caixa e equivalência da companhia foi de 102,9 milhões no primeiro semestre de 25. A empresa fechou o trimestre com patrimônio líquido de 1,5 bilhão, né? Com aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. E por fim, falando de endividamento, vemos aqui uma posição de endividamento da companhia também muito saudável, tá? O endividamento de curto prazo da companhia de apenas 205 milhões de reais, né? Com crescimento, né? Com uma variação aí para cima de 16%, e de longo prazo de 606 milhões de reais, crescimento de 6% também. Ou seja, a maior parte da dívida da companhia está no longo prazo, tá? O endividamento bruto de pouco mais de 811 milhões de reais, porém a companhia com uma posição de caixa que supera 910 milhões de reais, o que deixa a companhia com uma dívida líquida negativa, né? E um caixa líquido de 98 milhões 342 mil reais, tá? E o grau de alavancagem da companhia é de apenas 7%, tá? Então é uma empresa com indicadores redondinhos, tá? Trouxe números meio mistos aí no trimestre, mas por conta de investimentos, a companhia aí fez algumas aquisições intangíveis, como vocês puderam observar no decorrer do vídeo, e também outros investimentos, né? E também por conta de todo o cenário, o que acaba fazendo a companhia aumentar as suas despesas, principalmente despesas com vendas, tá? Mas despesas gerais e administrativas, né? Falando aí de tudo relacionado a despesas nesse cenário não é fácil, tá? Mas o que deixa, tem um desgramado de uma moto passando aqui para atormentar a vida. Mas o que deixa o investidor de shoes tranquilo é saber que a empresa continua gerando receita forte, né? Continua tendo controle sobre as suas despesas e principalmente sobre a sua alavancagem, tá? Mas reforçando, se você se posicionar nesse tipo de ação, não se iluda achando que ela vai dobrar, triplicar de valor, tá? As máximas dessa ação foi ali próximo da casa dos R$8. E ela distribui aí uma quirela de dividendos, né? Anualmente, como vocês puderam perceber aí também, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!